Olá pessoal, eu sou o Leandro, estudante de psicanálise, estou no segundo ano de faculdade e estudando para me formar psicanalista. Então essa é a ideia. E claro, para já começar com a questão do conteúdo, que é um conteúdo muito sensível. Então, né, não, que nem eu digo sempre nas minhas aulas, que são leituras que eu não estudei, é o meu estudo em loco. Na verdade, eu estou lendo pela primeira vez da mesma forma que vocês estão vendo aí o conteúdo, tá? E claro que a questão do suicídio ela é uma coisa muito delicada. Então, claro que aqui segui a questão do texto da faculdade, enfim, né? E claro que qualquer coisa assim. Geralmente nas minhas aulas apesar de ser estudo também é como se fosse uma aula, que daí eu aprendo às vezes, eu reassisto os vídeos. Claro que eu costumo também trazer minhas questões pessoais, as questões de experiência, na verdade, assim, de vivência nos textos, algumas coisas que eu já li no primeiro ano de faculdade. Só que a clínica do suicídio, como é uma questão, eu tenho certeza que é uma questão muito séria, então, até por uma questão de inexperiência minha, que eu estou aprendendo agora, né, vou me ater só à questão dos textos, tá? Então, essa é a ideia. Mas o foco neste caso dessa disciplina clínica do suicídio é como a gente pode proceder como profissional com pacientes que estão na questão do suicídio, com ideias suicidas. Então, como manejar na clínica? Essa é a questão. Então, é isso que vai trazer. Claro que serão bastante aulas, vai ser bem extensa e intensa. Então, se preparem que tem bastante coisa por vir, tá? Então, mas é um conteúdo bem sério. Então, aqui começando o texto, já tem uma fala inicial justamente por isso, para a questão do suicídio, né? Ó, falar sobre suicídio para pessoas com as quais não temos uma relação terapêutica é extremamente delicado. Então, isso quando não são pacientes, pois não sabemos com quem estamos dialogando. O que é dito pode impactar as pessoas de maneira diversa, devido à singularidade de suas condições e experiências de vida. Então, tudo que a gente pode dizer a alguém, dependendo, pode ser impactante, inclusive. Ao nos dirigirmos a um grande público, não podemos saber se alguém está passando por uma crise aguda de ansiedade ou depressão, e pode interpretar o que houve como um sinal, como a gota d'água, levando às decisões potencialmente definitivas. Portanto, ao longo do nosso estudo, gostaria de solicitar permissão para abordar temas que podem ser sensíveis e pedir que considere que o que será discutido aqui é sempre em termos gerais, coletivos, baseado em casos clínicos fictícios. A individualização só é possível quando há uma relação terapêutica direta em um set analítico, protegida pela relação transferencial entre o analisando e o analista. Então, claro, porque na verdade o que acontece? Aqui é a professora que trouxe o texto. Porque o que acontece? Dependendo dos assuntos que vierem, tudo, quem está assistindo pode pessoalizar. Ah, isso aqui, essa mensagem está vindo para mim. E na verdade não. Na verdade, é por isso que a questão vai ser sempre coletiva, justamente para não pessoalizar, não dizer, bah, é comigo essa mensagem. Então daqui a pouco, se a pessoa está com ideias suicidas, não, daqui a pouco leva a risca. Então, é importante isso, que o texto vai ser bem a questão coletiva, tá? E que a individualização é só quando estiver numa clínica, só nesse caso. E o material teórico aborda a ideia de morrer por suicídio e o alcance do método psicanalítico, já que nossos estudos é em função da psicanálise, em demandas que envolvem uma urgência subjetiva. Como pode o psicanalista atuar em situações de urgência subjetiva? Por quê? Porque na psicanálise as coisas é tudo a longo prazo. Que até tu acessar o inconsciente, analisar, pode levar anos. E às vezes as questões suicidas não podem esperar tanto tempo. Então é isso que está trazendo aqui o texto. O que ele precisa saber e quais são as posturas éticas que melhor sustentam o manejo da clínica do suicídio? Então isso é muito importante. Será que a pessoa com ideação suicida pode aguardar pelo processo de tratamento psicanalítico? Como eu disse,
Discutir essas e outras questões é o objetivo desse nosso estudo. Iniciaremos essa abordagem explorando uma questão central para a compreensão do ser humano na teoria psicanalítica, a questão do desamparo. Então vamos ver a questão do desamparo, o que significa na psicanálise e o que pode levar na questão da ideação suicida. Então aí a gente entra no tema 1, lembrando que a faculdade divide sempre em 5 temas, e a parte prática. Então, e as aulas, claro, antes eu separava por aula de... para quem não sabe, geralmente são 6 aulas que a faculdade traz por disciplina, e aí cada aula é dividida em 5 temas, e mais uma questão prática. Aí antes eu até fazia a cada aula uma aula inteira. Só que como está ficando muito extenso, eu estou dividindo em 2, 3 partes cada aula, tá? Para não ficar tão cansativo, pelo menos para mim, que eu também acabo reassistindo os vídeos. Aí vem os perigos da vida. O bebê humano só consegue sobreviver porque nos primeiros meses de vida é amparado por um adulto. Observando um recém-nascido, é possível perceber que o bebê nem se dá conta de que existe mais alguém no mundo além dele. A questão, uma aula anterior, das aulas anteriores que já foi discutida a questão que o bebê e a mãe, ele não tem ideia que existe um outro sujeito. Para ele é tudo uma coisa só, quando ele recebe o seio da mãe, na hora da amamentação. Então para ele é tudo uma coisa só. E aos poucos ele vai entendendo que existe um sujeito, ele vai desassociando. Vai surgindo um outro, um grande outro, não digo um grande outro, um outro, na relação do bebê. Então ele não se dá conta. Ele tem a ilusão de que consegue magicamente realizar todas as suas necessidades e desejos. Porque às vezes está com fome, às vezes não. Quando surge a fome, a mãe nota, vai lá e dá o seio para amamentar. E o bebê satisfaz aquilo, só que não tem ideia de que é alguém que está vindo satisfazer ele. Simplesmente ele sente aquela necessidade da fome e é saciado. Vive apenas em seu próprio mundo e não percebe que a pessoa que o cuida é alguém separado dele. Neste mundo desorganizado e indiferenciado, o bebê só conhece 2 coisas da vida: prazer e desprazer. No desprazer, que é a fome, frio, dor, ele experimenta um medo imenso e chora com todas as suas forças. Não é difícil ouvir alguém dizer: parece que vai morrer de tanto chorar. Realmente, o medo é a desintegração, uma angústia de perder sua plenitude em uma busca desesperada por reaver o estado de prazer. Tanto é que o ser humano ele é movido não. Tanto é que tem um princípio do prazer. O ser humano ele tende a querer o prazer. Só que conforme vai crescendo, o ser humano ele vai se desenvolvendo como adulto, vem o princípio da realidade, que nem tudo dá para ter prazer. E é isso aí que acontece mesmo. Então esse primeiro período de indiferenciação é o anterior ao narcisismo primário. O narcisismo primário, vou retomar aqui de outras aulas, para vocês entenderem que o narcisismo primário não é o famoso narcisista que todo mundo fala, enfim. O narcisismo primário nada mais é que a criança é o rei e sua majestade. Isso é, porque tudo é em volta do bebê. Porque o bebê, se tu não ficar na volta, ele morre. Só que o bebê, ele também tem essa consciência que tudo está em torno dele. Então ele tem esse narcisismo primário. Então o narcisismo primário é isso. Enquanto o bebê, ele depende dos outros, mas todos estão atendendo ele. Não é só uma dependência, mas ele está sendo atendido essa dependência. Então logo ele tem um narcisismo primário. Então por isso que a indiferenciação é anterior, porque daí quando ele começa a ver que existe um sujeito, que é a mãe, que é uma outra pessoa, aí ele começa a desenvolver o narcisismo primário. Aos poucos, a pessoa que desempenha a função materna acalma o bebê e o ajuda a formar uma ilusão de potência, que lhe dá amparo frente à desintegração anterior. Digamos que fosse uma compensação da mãe em relação ao desamparar, porque daí a mãe começa a não atender tão rápido o bebê começa a ver que existe uma outra pessoa, enfim, mas a mãe ao mesmo tempo ela também está atendendo, ela continua, não na mesma maneira quanto muito pequeno, mas acontece. Aí o bebê começa a organizar, ainda que de maneira arcaica, o seu ego. É onde o bebê vai se sentindo sujeito, ele vai se tornando sujeito, não é sentindo, vai se tornando sujeito, que é o ego, que é o eu. Ego significa eu. Gradualmente o bebê organiza seu mundo interno até chegar a uma sensação de plenitude ilusória,
Então, ao nascer, o estado é de desintegração, tipo, ele não se vê como sujeito, para ele é uma coisa tudo só. Só daí começa a se desintegrar, começa a se separar. No período seguinte, inicia-se um investimento no eu como objeto. No momento que ele, sou um sujeito. Então agora ele vai começar a investir nele. Tipo, eu tenho que ser atendido. Então é mais ou menos assim que acontece. Caracterizando o narcisismo primário. O narcisismo primário é definido como a escolha que a criança faz de sua pessoa como objeto de amor, numa etapa precedente à plena capacidade de se voltar para objetos externos. Então ele só olha para si. Esse é o narcisismo primário. Que amor o bebê. Ai, ai. E aí Freud destacou a admiração parental por His Majesty the Baby, como sendo a manifestação nos pais de seu próprio narcisismo primário abandonado, em cujo lugar constitui-se progressivamente seu ideal do eu. Então a admiração parental, o que ele quis dizer nesse sentido, a própria manifestação dos pais também, é como se os pais também tivessem trazendo de volta o narcisismo primário que eles tiveram quando eram crianças. Então essa é a realidade. E aí acaba transferindo isso aí para a criança. Isso é dos próprios pais. No entanto, a vida rapidamente deixa claro que o eu não é o único objeto do mundo. Aí a criança começa a perceber que ele não é o único. Que, por exemplo, a mãe tem o pai. Que ela não dá atenção só para ele. Tem outras pessoas na volta. Ele vai vendo que não é o único. É onde o narcisismo primário vai caindo. O mundo externo começa a ser percebido e a ilusão do narcisismo primário não se sustenta. Que não consegue, ele começa a perceber que não rola, não vai rolar. E aí a Melanie Klein denomina esse período de posição depressiva. Né? Então é isso aí. Que daí a Melanie Klein também nos textos dela ela trouxe as fases do desenvolvimento humano, desde do nascimento até a velhice. Então daí no caso quando o bebê ele começa a ver que não é o único, o bambambam, aí vem a fase depressiva, que é assim que a Melanie Klein denominou, de posição depressiva. E aqui num pequeno texto até traz que a ideia de posição depressiva foi introduzida por Melanie Klein em 1934 para designar uma modalidade da relação de objeto consecutiva à posição persecutória, ou paranoide. Porque tem a posição paranoide, que é onde a criança ainda não está desassociada da mãe. Então aqui traz um breve resumo. A posição esquizoparanoide, não é só paranoide, esquizoparanoide. De posição persecutória pela posição esquizoparanoide, o que permitiu, do ponto de vista evolutivo, definir a passagem da posição esquizoparanoide para a posição depressiva como a marca fundamental da transição de um estado arcaico de psicose para um funcionamento normal. É como se a criança, bebê, ela estivesse num estado psicótico, digamos assim. Ela não consegue identificar o eu, para ela é tudo uma coisa só, depois que ela vai começando. E aí a posição esquizoparanoide, que corresponde aos primeiros 4 meses de vida, durante os quais se experimenta o narcisismo primário, caracteriza um bebê saudável. No entanto, se essa posição fosse observada em um adulto, corresponderia a uma estrutura psicótica. No processo evolutivo, espera-se uma integração psíquica visível quando o bebê passa de posição esquizoparanoide para a posição depressiva, sinalizando a perda do narcisismo primário, o que pode ser um tanto deprimente. Porque deve ver que não é o único do mundo. E aí, a partir desse ponto, o mundo do bebê começa a ser invadido por conteúdos que eventualmente constituirão o superego. Lembrando que o superego é aquele que dita as regras que tu tem que seguir. Mas o teu próprio eu, tu tem vários eus, digamos assim. O eu ego, que é tu mesmo, por exemplo. Só que tem aquele teu eu que tipo assim, olha, não é bom fazer isso. Não é moral fazer isso. Ou é imoral fazer, não é legal fazer. Então tem aquela coisa martelando na tua cabeça, tu não pode fazer isso. Então esse é o superego. E aí o bebê começa a entrar na cultura no sentido psicanalítico. Claro que todo o texto, apesar de ser a questão do suicídio, tudo tem a ver com a questão psicanalítica, que é o curso de psicanálise. Então aqui está trazendo um breve resumo, assim, legal, assim, da questão da psicanálise.
Isso significa que socialmente o bebê já é um sujeito de direitos protegidos por lei desde a sua fase embrionária. Mas psicicamente ele só começará a existir na medida em que reconhecer a cultura a qual está inserido. Enquanto ele não reconhece que existe algo na volta, todas essas questões, ele ainda não é um sujeito. É isso que eu quis dizer o texto. Diferentemente das leis humanas, no caso. Para integrar-se à cultura, o bebê precisa se submeter às normas culturais, tanto as escritas quanto as implícitas, costumes do seu povo. Por meio da educação serão apresentadas as regras da vida social que Freud denominou princípio da realidade. Como eu falei, tem o princípio do prazer e tem o princípio da realidade. O ser humano tem que seguir. Que aqui até explica o princípio do prazer e da realidade são expressões introduzidas por Freud, a fim de designar os dois princípios que regem o funcionamento psíquico. Tá? Então, ao perceber que não é tudo que não pode tudo, instala-se a percepção da falta. Aquela coisa, tu quer fazer tudo, só que tu não pode fazer tudo. E aí vem a questão da falta, mas tu quer fazer. Então o poder que achava ter e não tem, o controle que pensava ter e não tem, e o resto da vida será um drama para manter estados de equilíbrio entre prazer e desprazer, que é o caso de lidar com as frustrações, por exemplo. E as teorias psicanalíticas entendem que a sensação de prazer e desprazer marca a vida psíquica desde o início, tanto é que desde o nascimento. E os reguladores psíquicos, princípio de prazer e da realidade, atuam psicodinamicamente para manter um estado de homeostase. Na verdade, traduzindo esse texto, é que na verdade é dinâmico. Uma hora tem prazer, desprazer, e isso faz parte, é isso que está dizendo, mas que ao mesmo tempo o estado de homeostase que tem o equilíbrio. Isso faz parte da vida. Há prazer quando a quantidade de tensão pode ser reduzida ou descarregada. Quanto menos estímulo, melhor, e o desprazer é o excesso de excitação. Aos poucos, o sujeito aprende a agir estrategicamente para manter a constância. E aí, no processo de integração psíquica, depois daquela coisa, o bebê não acha que tudo é uma coisa só. Daí, quando ele começa a integrar, porque ele é desintegrado, quando ele começa a integrar, o sujeito se constitui, ele começa a se formar como sujeito. E os mecanismos de defesa do ego variam de acordo com cada organização psíquica. Por exemplo, recalque na neurose, negação na perversão ou fora-oclusão na psicose. São questões de estudos psicanalíticos, que a gente vai ver em outros vídeos, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, senão vai ficar muito longo. Definindo de maneira relativamente estável o seu jeito de ser no mundo. Mas em resumo é para ele se manter estável. Ao longo dos primeiros anos de vida, esse processo de constituição do sujeito ocorre. Cada uma das estruturas tem uma psicodinâmica que a caracteriza. Quando fala em psicodinâmica, é aquela coisa que está sempre funcionando. A coisa anda, é dinâmico. Tá? Não existe uma forma pura. Todos nós apresentamos traços neuróticos, perversos e psicóticos. Mas uma delas predomina e confere identidade à pessoa. Daí vem a questão da patologia. Assim, na psicopatologia psicanalítica, uma das primeiras questões que deve orientar a atenção flutuante do psicanalista, e até, para quem não viu, até falo da regra fundamental da psicanálise, que fala da atenção flutuante, pode dar uma conferida lá, que é um vídeo experimental que eu estou fazendo, a questão de trazer conteúdos que eu já estudei, então aí de uma forma diferente, um pouco, né, mas ainda sou estudante, então estou aprendendo. Bom, mas voltando aqui, para a gente não fugir muito do assunto. Aí, como ele está falando, uma das primeiras questões que deve orientar a atenção flutuante do psicanalista, no caso a escuta do psicanalista, a atenção dele, é quem está com ideação suicida. Então, isso o psicanalista, no meu caso, eu vou ter que perceber. Quem está com ideação suicida? É um sujeito predominantemente neurótico, perverso ou psicótico? Será por meio da linguagem ou pela forma como a queixa é encadeada e pela relação transferencial que o psicanalista analisará a estrutura subjetiva do paciente? Ou melhor, na verdade aqui já está dizendo que está afirmando, que é por meio da linguagem. Enfim, de novo, então é por meio da linguagem, que é, por isso que eu digo, é um estudo. Pela forma como a queixa é encadeada e pela relação transferencial que o psicanalista analisará a estrutura subjetiva do paciente. Então é a linguagem.
a linguagem. Mas lembrando que a linguagem não é só fala. Tem todo o movimento que também é uma forma de linguagem. Né? Então, o manejo clínico só poderá ser planejado a partir desse diagnóstico psicanalítico. Até que essa questão estrutural seja compreendida pelo psicanalista, é necessário orientar-se pela ética do cuidado. Então, até o psicanalista entender o que está acontecendo, tem que se orientar pela ética do cuidado. Isso não pode chegar simplesmente, como se diz, meter os dois pés para, sabe? Não, tem que ter o cuidado. Porque o paciente é como se fosse um filho, digamos, entre aspas, mas, enfim, mas acredito que estão me entendendo. Né? Então, e aí vamos entrar no tema 2, e aí finalizar nossa aula nesses dois temas. E o tema 1 a gente viu que era os perigos da vida, né? Falando das questões da vida, aí deu boa introdução de início do desenvolvimento humano, e aí o futuro de uma ilusão. O que nos diz esse texto? Não é confortável admitir a fragilidade e instabilidade da vida humana. Quando somos crianças, nos entregamos à proteção dos adultos cuidadores. Por isso a tranquilidade, o que nos dá a oportunidade de experimentar o delicioso período narcísico, quando nos sentimos inabaláveis. Aí já não é o narcisismo primário, é o narcisismo, mas não a patologia narcísica, ou essa que todo mundo fala, que todo mundo agora é narcisista. Enfim, mas não vamos entrar em detalhes. Mas como será o futuro dessa ilusão? Essa é a questão. À medida que nos deparamos com a vida sem a proteção do narcisismo primário, surge a sensação de que é cada um por si. Então, no texto O Futuro de uma Ilusão, Freud ele argumenta que na civilização a humanidade encontra formas de proteção contra os perigos da vida. Então, ao se afastar da condição de animais e evoluir para relações civilizadas, as pessoas conseguem algum domínio sobre as forças da natureza, fazendo assim a iminência de morte. Então, o próprio ser humano ele conseguiu arranjar de um jeito para se proteger. E ter essa segurança, na verdade. A mesma segurança que quando se tem quando é bebê nos primeiros meses de vida. Essa é a realidade. Então, é como se fosse uma regressão, entre aspas. Aí aqui, o que fala o trecho aqui do texto de Freud? Há uns elementos que parecem escarnecer de qualquer controle humano. A terra que treme, se escancara e sepulta toda a vida humana em suas obras, a água que inunda e afoga tudo num torvelinho, as tempestades que arrastam tudo que lhes antepõem, ou as doenças que só recentemente identificamos como sendo ataques oriundos de outros organismos, caso vírus, por exemplo, e finalmente o penoso enigma da morte, contra o qual remédio algum foi encontrado e provavelmente nunca será. E é com essas forças que a natureza se ergue contra nós. Majestosa, cruel e inexorável. Uma vez mais nos traz à mente nossa fraqueza e desamparo de que pensávamos ter fugido através do trabalho da civilização. Então, esse é um texto do Freud, no caso. E aí, seguindo o texto da aula, a questão que se discute é como cada um de nós lida com os perigos da vida quando já temos clareza de nossa fragilidade. Então, como é que a gente lida? Então, o enigma da morte aparece trazendo algo que não pode ser completamente simbolizado. Então, no texto O Futuro de uma Ilusão, a morte é apresentada como um confronto com aquilo que durante a vida se tenta evitar. Porque a gente sabe que vai se encontrar com a morte em algum momento. Só que a gente tenta evitar sempre. E aí o medo da desintegração e da cessação da existência, a condição de desamparo fundamental, ou em outras palavras, confronta o narcisismo primário com a ameaça da desintegração. Porque lembrando que o narcisismo primário é quando a pessoa não está integrada, os 4 primeiros meses de vida. Então ela é tudo uma coisa só. Seria o esquizoparanoide da Melanie Klein, o período, a posição. Então não há registro psíquico da morte, pois é uma experiência que nunca foi e nunca será sentida na consciência. Claro, porque só se sente depois que acontece, não é que sente, enfim, é depois que acontece. Então nunca vai ser passado por uma experiência assim. Talvez só a questão dos os que morreram e voltaram, coisas assim. Mas eu acho que daí é uma outra questão.
Então, quando ela ocorre, não estamos mais presentes. Portanto, é um enigma, algo desconhecido, e sempre será. E Freud argumenta que a religião ajuda a suportar o desamparo humano, oferecendo ideias que dão sentido à existência. Lembrando que Freud ele era ateu. Inclusive até a família dele judia e ele não seguia os preceitos da religião dele. Dele não, da família no caso. E a conexão cultural com Deus e com as instituições aplaca a angústia do desamparo, cumprindo uma função protetiva especialmente para os adultos. Então, como se a religião fosse um conforto. O acúmulo de bens, títulos e poder, o domínio de tecnologias e o avanço na medicina também podem criar a ilusão de que a vida está sob controle. No entanto, mesmo que toda a civilização se organize para desenvolver conhecimentos e recursos tecnológicos para preservar a vida, a morte sempre se atravessa. E esse mal-estar do sujeito na vida é o objeto de estudo e intervenção da psicanálise. Então, na verdade, o que a gente tem que se ater, como psicanalista, é o mal-estar do sujeito na vida. Esse mal-estar. Então, esse é o nosso estudo e intervenção na psicanálise. É a questão do mal-estar do sujeito. E aí Freud se interessou em analisar como cada indivíduo se constitui e com quais mecanismos se protege dos perigos da vida, que lhe causam sofrimento. Então Freud ele estudou como é que o ser humano se protege, psicamente falando. Então é importante considerar que os perigos da vida mudam com o passar do tempo. O sofrimento faz parte da condição humana. Ser humano implica em conflito, já que as instâncias que constituem o aparelho psíquico operam forças opostas. Então o sofrimento faz parte. A questão é como tu encara o sofrimento. E é onde pega a questão da ideação suicida. Como a pessoa está encarando o sofrimento. Essa é a realidade, porque sofrimento todos nós temos. Todos nós já passamos, ou vamos passar ainda, enfim, faz parte da vida. O problema é como lidar com isso, como é que a pessoa está reagindo a isso. E aí aqui está falando da questão do aparelho psíquico. Que tem, para quem não sabe, que a gente tem o id, o ego e o superego, que é a nossa instância psíquica, é como a nossa questão psíquica se organiza. O id, princípio do prazer, que seria o inconsciente, assim, a grosso modo, não, claro que não é bem tão isso, mas... E o superego, princípio da realidade. E no meio disso tudo está o ego lutando. Então o ego está lutando contra o princípio do prazer, que não quer que as coisas realizem tudo, ele joga, recalca, e tem o superego que vai mostrando a realidade. Não, a coisa não é bem assim. Então o ego fica no meio desses dois. Aqui, mediados pelo ego, que é a sede do conflito. No entanto, os determinantes do sofrimento na clínica contemporânea não são exatamente os mesmos dos séculos passados. Claro, porque as coisas mudam ao longo do tempo. E aí, conforme Goldin relembra uma recomendação de Lacan feita em 1953, o analista deve ter em seu horizonte a subjetividade de sua época. Então, na verdade, todo psicanalista ele tem que considerar a época onde ele se situa. Isso é fato. Ou seja, estar à altura do seu tempo, mas sem se afastar do rigor da prática da psicanálise. Claro, né? Não podemos deixar de lado a psicanálise, os preceitos da psicanálise. Fora dessa consideração, sua prática se torna impossível. Precisamos considerar os pressupostos da psicanálise para o manejo clínico, mas sempre intervir a partir do que é trazido pelo paciente sobre o que para ele representa sofrimento. É importante entender o sofrimento do paciente, ou a questão da escuta. A clínica psicanalítica acontece num trabalho singular com cada sujeito, então não existe uma regra. E uma perspectiva ética que leva em consideração não só o desamparo psíquico, que é uma experiência subjetiva, mas também o desamparo concreto e objetivo que envolve questões socioeconômicas, pois a linguagem do sujeito não pode ser deslocada do contexto atual, tanto no atendimento individual quanto no atendimento de grupos. O psicanalista sempre dará voz aos sujeitos para escutá-los, lembrando que a psicanálise ali mais ouve do que fala. Então, se vocês estão passando por um tratamento psicológico, com um psicólogo ou psicóloga, e esse psicólogo fala de igual para igual com vocês, ou até fala mais, não é psicanálise. Tá? Então, a psicanálise, o paciente tem que falar mais. A ideia é escutar e intervir pontualmente onde for necessário.
Então, que nem por isso que aqui está falando, ó, a palavra em grupos, ouvir as narrativas de vida, analisar os sentidos atribuídos às experiências de vida e a partir daí trabalhar para abrir novas reflexões ou ressignificar, ao invés de simplesmente dar palestras sobre como se deve levar a vida. Então, levar sempre em conta o sujeito. Então, quando alguém tentou ou está com ideação suicida, as pessoas frequentemente querem saber por quê. O que pode ser tão ruim que leva a pessoa a escolher a morte? Além disso, há o horror que provoca a reação. Não fale uma coisa dessas. É muito normal. Evidenciando que o tema é um tabu, algo que implicitamente é proibido. E questões existenciais são permeadas por condições objetivas e subjetivas da vida. Então entendemos como condições objetivas as circunstâncias concretas da vida. No caso, o concreto, o fato. Tanto fala aqui, ó, orgânica, fisiológica, físicas e financeiras. As condições subjetivas, aquela que está no psique, são de ordem psíquica, como aqui diz, emocional, espiritual e religiosa. No entanto, essa divisão é apenas didática, pois na vida prática não faz diferença se o motivo que causa sofrimento é uma dor orgânica ou uma situação financeira ruim, desemprego, fracasso acadêmico, uma jornada de trabalho exaustiva ou um relacionamento afetivo desfeito. Todas as experiências impactam a saúde mental do sujeito e serão narradas por ele. Então isso tem que estar em mente. Então não é possível saber sobre a experiência singular com tais questões a não ser que se peça para que falem. Então qualidade de vida é um conceito muito subjetivo. O que é qualidade para mim pode não ser para ti, por exemplo. E não se pode inferir sobre a qualidade de vida do outro. Só é possível imaginar, mas nos aproximaremos de entender com quais recursos cada um enfrenta os períodos da vida se nos dispusermos a ouvir. Tá? Então espero que tenham aprendido, tenham gostado. Claro que é um assunto muito sério, mas o bom é que está trazendo vários conceitos psicanalíticos. Então para quem gosta de estudar psicanálise é um prato cheio. E aí seguimos a nossa aula na próxima, claro, né? Então, até a próxima. Valeu!